Glória a Deus. Meus irmãos, quando você compra um livro, você, depois de ler esse livro uma, duas vezes, você pode dizer que você sabe o que tem desse livro. Você não precisa mais ler, você já sabe, você conhece o que está ali. Mas a Bíblia é diferente. Você pode ler 10 vezes, você pode ler 20 vezes, você pode ler durante 30 anos da sua vida. E todas as vezes você vai precisar novamente ler ela. E Ele vai falar, Deus vai falar através da sua palavra coisas novas ao seu coração. Porque a palavra de Deus se renova a cada dia. Isso é um milagre se tratando de um livro. Porque este livro, fisicamente, ele vai se deteriorando, a capa, as coisas, com o tempo. Mas a palavra, ela se renova. Porque o que acontece nesse momento é um milagre de Deus. Quando nós temos esse encontro com a palavra, o Espírito Santo fala às nossas vidas e revela-nos coisas que estão em Deus. O livro não tem muito, você leu é aquilo. Agora a palavra de Deus, quanto mais você lê, mais Deus se revela. Quanto mais você ouve, mais Deus se revela. Quanto mais você busca, quanto mais você se vê dentro da palavra, mais ela se revela. Mais Deus se revela para nós e ela nos revela os planos e os propósitos de Deus. Amém? Eu estou dizendo isso porque nós vamos, abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 19. De novo, pastor, sim, eu não tenho problema nenhum em voltar. Eu quero terminar o que nós começamos domingo passado. Deus me trouxe de volta para nós concluirmos sobre o que nós estamos falando. Domingo nós falamos sobre Nicodemos e Zaqueu. Eu não vou mais falar de Nicodemos, mas vou falar alguma coisa mais aqui sobre Zaqueu. E é interessante que às vezes o crente acha assim, Zaqueu eu já sei, Antônio. Já li isso 200 vezes. Olha, irmãos, é muitas vezes naquilo que nos parece tão simples que estão as coisas mais profundas em Deus. Se você mergulhar no Salmo 23, você vai descobrir que o que você sabe de cor tem muito mais coisa para te dizer do que você já entendeu e aprendeu e ouviu. Porque é Deus falando. E eu queria com você meditar em alguma coisa que nós temos aqui nesse texto de Lucas, a partir do versículo 3, 4, 5 e 6, apenas 3 versículos. Vamos ficar de pé, em reverência à palavra. Lucas 19, versículo 3, 4, 5 e 6. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler juntos? Vamos lá. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, fica hoje sua casa. E ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria em nome de Jesus. Amém? Já oramos, podemos sentar. Eu quero ficar com você entre esses dois aspectos. Zaqueu correu e subiu numa árvore. Jesus olhou para ele e disse o quê? Desce depressa. Zaqueu correu e subiu numa árvore. E Jesus disse para ele, agora que você subiu, desce. A palavra de Deus nos diz que o grande problema
que fez com que ele procurasse ali uma árvore para subir, foi o fato dele ser uma pessoa de baixa estatura. Isso poderia ser um grande problema. Mas, na verdade, irmãos, o que nós começamos e precisamos refletir aqui é que não existem problemas grandes, existem fé pequena, existe pouca fé, existe uma vontade pequena, existe algumas outras coisas pequenas que nos deixam por trás de outras coisas. Nós vemos, irmãos, que ele correu e subiu. Ele já tinha enfrentado certamente essas situações em função da sua estatura. Mas naquele momento ele queria tanto ver Jesus que ele correu e procurou uma árvore. Ele fez alguma coisa. Muitas vezes nós temos problemas e às vezes eles se tornam grandes. Por quê? Porque eles na verdade não são tão grandes, mas eles se tornam grandes por causa da nossa vida. Porque nós não estamos dispostos a enfrentar, a fazer certas coisas. Não estamos dispostos a nos expor, a tomar certas atitudes. Precisamos, às vezes, tomar certas atitudes que mudem a nossa vida. Zaqueu não tinha a menor ideia que aquela atitude que ele estava tomando estaria mudando a sua vida radicalmente. E eu volto a dizer, nós precisamos tomar decisões, nós precisamos ter iniciativas, precisamos tomar atitudes que mudem a nossa vida. Ele poderia ter ficado, irmãos, ali, no meio da multidão. E sabe, existem hoje muitos Zaqueus que estão atrás da multidão, que estão nas igrejas. Eles estão no meio da multidão, não conseguem ver Jesus, não conseguem sentir a presença de Jesus, não conseguem ter uma experiência pessoal com Jesus, mas também não fazem nada. Às vezes vivem certas circunstâncias, vivem certas dificuldades, e às vezes é mais fácil procurar desculpas, às vezes é mais fácil a gente culpar as pessoas, culpar a multidão. Ele não botou culpa, esse pessoal que fica na minha frente, esse monte de gente que fica na minha frente. Às vezes, nós nos sentimos incomodados com as pessoas, é as pessoas que estão me atrapalhando. É o irmão que está me atrapalhando, é o meu vizinho que está me atrapalhando. A gente só vê as pessoas na nossa frente e ficamos preocupados com elas e, ao invés de fazermos alguma coisa para ter uma visão melhor. Ele tomou uma atitude, diz aqui a palavra de Deus, versículo 4, ele fez o quê? Correu adiante. Ele foi na frente. Ele foi na frente antes que alguém subisse, antes que alguém pegasse aquele lugar. Queridos, existem muitas pessoas hoje nas igrejas que estão detrás da multidão, não conseguem ver Jesus, não conseguem sentir a presença, não conseguem ter um encontro verdadeiro com Jesus, mas também não fazem nada. Não procuram melhorar a sua visão. Não procuram melhorar a visão. E quando a gente está no meio da multidão, realmente a gente não vê nada. E houve um momento no meio da caminhada do povo de Israel que eles receberam uma orientação estratégica. Que o povo tinha que sair em marcha. E tinha que a arca ir na frente e o povo atrás. Então eles receberam a seguinte ordem. Olha, deixa os sacerdotes irem com a arca na frente. E vocês dão uma distância boa. Aí então o povo vai atrás, porque para onde a arca for, todo mundo vai ter visão. Mas se tiver um atrás do outro embolado, ninguém vai ver. Você precisa procurar ter uma visão. Você precisa procurar um ponto de onde você tenha mais visão.
Ele procurou subir. Eu não posso ver, então eu vou para um lugar mais alto. Então o que acontece, irmãos? Muitas vezes nós estamos por detrás ou por baixo dos problemas. Estamos por baixo das lutas, estamos por baixo das dificuldades, e às vezes é mais fácil reclamar, murmurar, falar do irmão, é da igreja, a culpa é do pastor. Mas você tem que entender que nós temos que fazer alguma coisa. Subir. Sobe, irmão. Sobe numa árvore. Sobe no conhecimento. Sobe na oração. Sobe na intimidade com Deus, sobe na palavra, senão você vai continuar sem visão. Coloca todo mundo um atrás do outro. Ninguém vê nada. Mas quando você sobe, quando você busca a Deus, quando você tem uma comunhão com Deus, irmãos, você começa a ter uma visão. Você começa a ter uma visão melhor. Enquanto a gente ficar no mesmo ponto, no mesmo nível, na mesma situação, aceitando as limitações que você tem, e você não tomar uma atitude para você ver, para você enxergar, às vezes você olha e vê assim, puxa vida, mas aquele irmão pensa de um diferente, não é? Cadê Zé Reis? Cadê? E o pessoal, os vizinhos falam, rapaz, está todo mundo sem dormir, preocupado, e você parece que não tem nem problema, não foi, Zé Reis? Ele diz, rapaz, mas eu confio no Senhor Jesus. A família está em oração. A família está nos pés do Senhor. Segunda-feira está aí dobrando o joelho. Estão buscando, estão orando. Toda quinta-feira tem culto lá na casa do Zé Reis. Irmãos, a gente começa a ter uma visão do alto. A gente começa a ter uma visão espiritual. Aí você começa a enxergar. Nós precisamos subir na fé, subir na oração. E nós vemos outra coisa que nós observamos aqui, que Zaqueu é doideira, cismou assim, não esquenta com isso não. Zaqueu subiu naquela árvore porque ele não era um homem realizado. Repita comigo, Zaqueu subiu naquela árvore porque ele não era um homem realizado. Você veja que aqueles que procuravam normalmente, geralmente, os que se aproximavam de Jesus, eram pessoas que tinham problemas visíveis, eram cegos, eram coxos, tinham enfermidade, tinha lepra, tinha uma série de problemas visíveis. Mas Zaqueu não estava doente, Zaqueu não estava desempregado, Zaqueu não estava com problema financeiro, ele era o chefe daquela turma lá que fazia coletagem de impostos, era um homem rico, era um homem que tinha fortuna. Ele não estava com esse problema. Ele não tinha problema de emprego, ele não estava com problema nenhum. Ele não estava com esse problema. Mas alguma coisa lhe faltava. Às vezes, irmãos, as coisas estão no lugar, você está empregado, às vezes a situação ali está normal e coisa e tal, mas muitas vezes está faltando alguma coisa. Alguma coisa que não é visível, alguma coisa que não era visível, alguma coisa que aos olhos humanos a gente não vê. Ele poderia, irmãos, estar muito bem naquele momento, cuidando dos seus negócios, ele poderia estar fazendo uma vistoria lá nos locais de coletaria, ele poderia estar cuidando da sua vida, um homem rico, um homem que tinha um título romano, um homem que tinha um status na sociedade, ele era muito ocupado para estar ali trepado numa árvore, mas alguma coisa faltava. Para ele estar ali, faltava. Algo estava faltando na sua vida. Então, o que nós podemos ver é que ele não era um homem realizado. Ele não era um homem que estava com a sua vida completa. Alguma coisa estava na sua vida
que no seu coração ele via em Jesus e ele queria conhecer aquele homem de quem se falava, nós só queremos ver quando nós temos interesse. Nós só queremos ver aquilo que nos interessa. Nós só queremos ver aquilo que dentro de nós tocou, despertou alguma coisa. Ele parou a sua vida para ir lá ver Jesus. Alguma coisa o tocou, alguma coisa o incomodou, alguma coisa faltava na sua vida. Ele não era um homem realizado. E foi lá, buscando alguma coisa que talvez nem ele mesmo entendesse, ou soubesse o que ele estava buscando. Assim como muitas pessoas hoje vêm à igreja para ver. Elas não sabem exatamente o que estão buscando, elas não entendem ainda o que estão precisando, mas elas precisam ver. Eu já vi pessoas assim, não, eu precisava ir numa igreja, eu precisava ir lá, eu precisava ir ver, eu precisava entrar, eu precisava estar lá. Assim como ele quis estar lá naquele momento e ver. Só que ele foi para ver Jesus. Para ele, isso já estava de bom tamanho. Agora, irmãos, só que na vida da gente, Deus tem um momento em que ele marca um encontro com o homem. E nesse encontro, a gente sai marcado. Às vezes a pessoa se aproxima, a pessoa frequenta, a pessoa começa a caminhar, mas eu quero falar um momento onde acontece o encontro. Onde o Senhor Jesus se deixa ser visto, ele se revela àquela pessoa. E esse é o momento aonde duas coisas acontecem. Ou o homem entrega a sua vida a Jesus e recebe uma marca, sai dali marcado para a vida eterna, ou ele não recebe Jesus e sai dali com uma marca, que se a situação não mudar, ele estará marcado para prestar conta no juízo. Então, existem dois tipos de pessoas. As que estão marcadas para ir para a eternidade e viver a eternidade com Deus, e aquelas que estão marcadas e que, se não mudar, estarão sentenciadas à morte eterna. Esse é um momento, porque na nossa vida, irmãos, Deus está no controle. E ele pensava que ele foi movido pela sua intenção, pela sua vontade, pelo seu propósito. Deus deixa você pensar que você está no controle. Deus deixa você pensar que você está fazendo o que você quer. Até o momento que você vai lá para ver. E quando você pensa que você está vendo, Jesus está olhando para você e fala, rapaz, desce daí agora. Ele foi lá para ver Jesus. E Jesus marcou na agenda dele que naquele dia ele queria falar com Zaqueu. Deus marca o dia de falar ao coração do homem. De falar a ele. E veja que a palavra de Deus disse que Zaqueu, ele, como nós vemos aqui, ele disse que correu para subir numa árvore. Assim como ele correu para subir numa árvore, Jesus disse para ele, Zaqueu, desce depressa. E nós vemos, irmãos, que o que tinha que acontecer na vida de Zaqueu aconteceu em cima da árvore. Porque um dos sinais da mudança na vida do homem, marcado por Deus, é que ele começa a sua vida com Deus obedecendo a Jesus. E diz a palavra de Deus aqui,
Jesus mandou ele descer depressa. E ele desceu a toda pressa. Jesus disse, desce depressa. Aí versículo 6 diz o quê? Porque ele desceu a toda pressa. Irmão, você pode subir onde você quiser. Mas Deus tem um dia marcado para teu encontro face a face com você. Eu não sei se você já teve esse encontro. Às vezes a gente pensa que já teve esse encontro. Às vezes a gente pensa que já conhece. E o Senhor está preparando um dia para estar com você frente a frente e dizer para você, olha, agora desce. Até aqui você subiu, você fez o que você quis. Agora desce, porque eu quero entrar na tua vida. Quando Jesus disse, eu quero entrar na sua casa, ele está dizendo, eu quero entrar na sua vida. Às vezes você vem à igreja, você vem ao culto, mas Jesus ainda não entrou na sua vida. Ele ainda não entrou na sua casa. Ele ainda não entrou no seu coração. Ele não entrou na sua vida mental. Ele não entrou ainda na sua vida emocional para moldar do jeito que Ele quer. E quando Ele entra, a partir de então, tudo muda, irmãos. Tudo muda. Zaqueu desce depressa, e outra marca que indica que o homem está começando uma nova vida com Deus, é que ele desce com pressa, com toda a pressa, e recebe Jesus com alegria. A vida do homem com Deus começa quando ele recebe Jesus na sua vida com alegria. O crente que está vivendo a vida de Deus, ele é uma pessoa alegre. É uma pessoa feliz. Isso quer dizer que ele não tem problema? Absolutamente não. Isso quer dizer que ele tem Jesus. Ele pode estar sobrecarregado de problemas, mas ele está alegre com Jesus. Porque Jesus é a sua vida. Jesus mudou a sua vida. E ele desce, e ali na casa dele, ele já se levanta, sem que ninguém falasse nada. Ele se levanta e diz, Jesus, tomei uma decisão. E qual foi a decisão que ele tomou? Versículo 8. Eu resolvo dar aos pobres a metade. A vida do homem começa, a vida do homem com Deus começa quando ele tem o coração aberto para Jesus e pronto e desejoso de viver uma vida simples. Deixa eu explicar. Eu não estou falando de pobreza. Eu não estou falando de necessidade. Quando eu digo de vida simples, é uma vida desembaraçada. E o que ele estava fazendo aqui era se desembaraçando. Eu resolvo dar a metade dos meus bens. Certamente chegou à conclusão. Eu tenho tanto que isso me causa problema. Eu estava ouvindo de uma pessoa experiente numa entrevista, e era falando das coisas espirituais. Então, ele falando que prosperidade é enquanto você está usufruindo com prazer. Mas quando o que você tem te escraviza, deixou de ser prosperidade. É escravidão. É escravidão. E ele estava se libertando de uma escravidão. Ele estava desembaraçando a sua vida. Olha, com a metade eu já estou muito bem. Com a metade eu fico muito bem e com menos problema. Muitas vezes hoje as pessoas buscam tanto que as dificuldades e os problemas que isso gera lhe embaraçam a vida. E às vezes, tomando certas decisões, tomando certas resoluções que vão desembaraçar a nossa vida, deixar caminho
Porque o que eu vejo aqui era um homem que agora está disposto a outras coisas. Ele precisava de tempo. Ele tinha uma nova alegria no seu coração, ele queria servir a Jesus. E é quando nós decidimos seguir a Jesus, irmãos, nós temos que se embaraçar na nossa vida. Nós temos que tirar os embaraços. Nós temos que tirar aquilo que está atrapalhando. Não podemos ficar, Jesus sabe, Jesus tira isso da minha vida. Não! Há coisas que é você que tem que tirar. Ele diz, olha, eu divido a metade. E outra coisa que atrapalhava e embaraçava a vida dele, que na sua postura anterior, dentro do espírito que abrigava o seu coração, ele fraudava, ele extorquia as pessoas. Então, ele diz aqui, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu quero me desembaraçar disso. Se eu estou devendo alguém, eu quero me desembaraçar disso. Se eu estou de mal com alguém, eu tenho que me desembaraçar disso. Se eu estou com mágoa no coração, eu tenho que me desembaraçar disso. Se eu estou decepcionado, eu tenho que me desembaraçar disso. Irmãos, nós temos que nos desembaraçar. Ele estava alegre. Essas coisas agora mudaram de contexto para ele. Os valores eram outros. Para ele era mais importante ter Jesus na sua casa, ter alegria no coração, do que ter muita coisa. E do que ter coisas que colocavam em evidência a sua vida. Ele sabia da sua reputação perante os judeus, perante os romanos não, mas perante os judeus. Era um homem que fazia mal ao seu próprio povo, porque extorquia a serviço dos judeus, dos romanos. Então ele queria mudar a sua vida. Você quer mudar a sua vida? Você tem que se desembaraçar das coisas que te embaraçam, das coisas que te amarram, das coisas que te aprisionam. No caso dele, ele disse, bom, pegou aqui, mas olha, Senhor, tem uma coisa, a quem eu tenho defraudado, se eu fiz isso, eu vou restituir. Vou devolver, amém? Não, vai devolver não. Eu vou restituir 4 vezes mais. E sabe o que acontece? Na lei, dizia o seguinte, se alguém furtasse alguma coisa de alguém, tinha que devolver 5 vezes mais. Quando ele traz para si, ele mesmo se pune. Não, eu vou devolver. E 4 vezes mais, ele estava reconhecendo o dolo dos seus atos. E quando ele estipula para si 4 vezes, ele estava dizendo assim, eu era quase um ladrão. E eu preciso me ver livre dessa pena, desse encargo, desse peso. Irmãos, a gente tem que se ver livre dos pesos da nossa vida. Desses encargos que embaraçam a nossa vida, que amarram a nossa vida. Não podemos viver uma vida cristã assim. Não podemos ser alegres assim. Não podemos ser felizes assim. Jesus entrou na nossa vida, mas Jesus não tem me cobrado nada, pastor. Olha, com relação a isso, nunca Deus falou comigo, querido. Deus não falou nada com Zaqueu, não. E nem precisava falar. A gente sabe o que está errado. A gente sabe o que tem que consertar. A gente sabe o que tem que melhorar. A gente sabe que nós almejamos o céu. A gente sabe que serve a um Deus santo. E nós temos que purificar o nosso coração. Ah, mas esse Zaqueu é um sujo, é um sem vergonha. Depois de tudo que ele fez, ele pensa que vai resolver isso assim? Depois de tudo que ele fez durante a vida dele toda, ele